Fala galera, vamos falar um pouquinho de Carlo Ancelotti, que é condenado a 1 ano de prisão na Espanha. Vou explicar tudinho isso pra você, mas sim, ele é condenado a 1 ano de prisão na Espanha. E nós vamos explicar tudo aqui que pode acontecer, se ele pode sair ou não do Brasil, se ele tem que cumprir pena, como funciona isso, se ele pagou, deixou de pagar, o que ele fez, foi o crime de quê? Né? Tem fiança, não tem fiança. Enfim, vou explicar tudo nesse vídeo. Mas antes, galera, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e hypa esse vídeo. Cara, me ajuda demais a crescer aqui no YouTube, pra eu fazer mais vídeos. E lógico, pra gente continuar junto, fazendo as paradas juntos aqui. Tá bom? Mas é isso. Então eu vou falar um pouquinho, vou ler um pedacinho da matéria do GE. E a gente vai debater sobre, tá? A matéria é a seguinte... Mas por que ele foi condenado? Ele foi condenado por uma acusação de fraude fiscal, né? Carlo Ancelotti é condenado a 1 ano de prisão por acusação de fraude fiscal. Treinador da seleção brasileira é acusado de fraudar o Tesouro Público da Espanha e terá de pagar multa de 2,4 milhões de reais. É um crime de fraude fiscal que ele teria cometido em 2014. Além do cárcere, o Tribunal de Madrid também o condenou a pagar uma multa de 386 mil euros, que é 2,4 milhões de reais, e a perda da possibilidade de obter ajudas ou subsídios públicos e do direito de usufruir de benefícios ou incentivos fiscais ou da Previdência Social durante 3 anos. Como treinador não tem antecedentes criminais, suas dívidas com a justiça já foram pagas pelo Real Madrid. A pena não implica em prisão obrigatória. O GE até tentou falar com a seleção brasileira, com a assessoria da CBF, mas eles preferiram não se manifestar sobre a condenação. Segundo a denúncia do Ministério Público da Espanha, tá, galera? O italiano seria fraudado o Tesouro Público nos exercícios de 2014 e 2015. No entanto, o treinador foi absolvido das acusações relacionadas a 2015 e foi, então, condenado a só de 14. Eles pediram quase 5 anos de prisão para ele no julgamento dia 2 e 3 de abril, mas enquanto ele era treinador do Real Madrid, e ele declarou que nunca teve a intenção de fraudar. Abre aspas. Eu só estava preocupado em receber o salário líquido de 6 milhões por 3 anos. E nunca percebi que algo estava errado. Nem recebi nenhuma notificação de que o Ministério Público estava me investigando. Dito isso, o que vai acontecer, né? Cara, que loucura. Que loucura. O Ancelotti, pelo que a gente entendeu, ele vai ter que ver como vai ser essa parada, essa prisão. Não necessariamente ele fica longe ou vai trabalhar na seleção brasileira. A gente tem que entender como vai ser isso, né? Porque, cara, é uma acusação séria, sim, mas na Espanha é uma parada muito comum, problemas com fraude fiscal, principalmente de jogadores de futebol, e já aconteceu muitas vezes, se não me engano, o Ministério Público já investigou o Neymar, já investigou o Messi, já teve outros jogadores que também tiveram problemas parecidos, porque lá a justiça é muito criteriosa, é muito forte, né? E é legal falar que o Real Madrid, ele paga esse valor que o Ancelotti teria que pagar, mas a pena não implica em prisão obrigatória. Ou seja, o Ancelotti não tem que sair da seleção brasileira, não tem que sair do Brasil e ir pra lá ser preso, né? Provavelmente vai ter algum acordo, eles vão debater, pode ser mais multas ou não. Não sei como funciona isso nas minúcias da lei espanhola. A parada é a seguinte, a gente acorda assustado. Imagina o Ancelotti longe da seleção porque ele cometeu uma fraude fiscal e não vai treinar a seleção. Era tudo que o Brasil não precisava. Era tudo que o povo brasileiro não queria. A torcida brasileira não queria, porque perdeu ser treinador por um crime, que ele cometeu um crime, né? Foi condenado pelo Ministério Público. É um problemaço para a CBF, que vem de vários problemas com presidentes, né? Vários problemas, presidentes afastados, presidentes indiciados, presidentes presos, tem vários casos na CBF, casos de assédio moral, assédio sexual, enfim, de várias paradas que já aconteceram no Brasil, e tudo que a CBF não precisa é manchar a sua imagem mais ainda. E quando a gente estava achando que o Brasil ia andar, que o Brasil não ia ter sua imagem manchada, acontece isso com o Ancelotti. Acho que é menos pior, porque é uma parada que aconteceu em 2014 e não é nada sexual, não é crime hediondo, né? Não é crime hediondo, que seria, porra, terrível. E é uma pena que não implica em prisão obrigatória. Então, provavelmente, ou vai ficar sem poder entrar na Espanha,
ou ele vai ter que pagar de alguma maneira. Pode fazer algum acordo que tenha de dinheiro, que tem que pagar algum dinheiro, algum serviço comunitário, enfim. Basta a gente entender as cenas dos próximos capítulos. Complicado isso, mas pra gente não muda muita coisa, né? Pro torcedor brasileiro não muda muita coisa. O Ancelotti não vai largar a seleção, não vai deixar de estar aqui com a gente, não vai deixar de treinar o Brasil e melhor, não vai deixar de estar na Copa do Mundo de futebol. Isso é muito importante de seleções, né? Porque de clubes ele já não tava. Mas pra CBF é uma notícia horrorosa, né? Horrorosa, porque a gente sempre espera que, porra, o Brasil fique longe disso. A principal seleção do mundo já tá cansada de ter sua imagem manchada. O Neymar já teve vários casos que também complicaram a CBF em determinadas ocasiões. E o Daniel Alves recentemente, o Robinho, mas ele não estava na seleção mais, mas são todos eles jogadores da seleção brasileira. E óbvio, nesse momento, esses jogadores não interferem nisso mais. Mas, para a seleção brasileira, que, porra, é a maior marca de futebol do mundo, para os patrocinadores, é lógico que fica uma interrogação, é lógico que, porra, é um problema. Mas eu acho que nesse caso, por ser apenas entre aspas, um crime fiscal, uma fraude fiscal, é menos mal nesse sentido. O Real Madrid já vai pagar nessa condenação. As dívidas com a justiça já foram pagas, na verdade, pelo Real Madrid, e não tem prisão obrigatória. Então, não é tão preocupante para a seleção brasileira, não é tão preocupante para os próximos amistosos, para os próximos jogos. Então, a seleção brasileira, ela passa em branco nesse sentido, porque aconteceu no Real Madrid e foi um crime fiscal. Não é passando pano, é um problema, ele tem que resolver isso lá, do jeito que a justiça quiser, do jeito que faça sentido, e que se ele cometeu o crime, ele tem que pagar. Mas a parada pelo menos, graças a Deus, não foi um crime hediondo, né? Mas é um crime fiscal e é importante também ser punido e pagar a pena. O Real Madrid já pagou o dinheiro, então vamos ver como vai ser as cenas dos próximos capítulos. Mas calma, ele não vai deixar a seleção brasileira. Calma, brasileirinho. O Hexa ainda pode acontecer, tá bom? Mas é isso, Ancelotti. Vai responder, vamos ver se vai ter mais alguma parada que ele tem que ir à Espanha, que ele tem que pagar alguma pena, e a gente também traz atualizações aqui. Beleza? Deixa aqui nos comentários se vocês tinham visto isso. E o que vocês acham. Ficar assustado do Ancelotti fora da seleção é tudo que o brasileiro menos precisava, né? Mas acho que isso não vai acontecer. Tamo junto, deixa o like, se inscreve, é nóis.